Queremos dar assim um bom dia a todos que vieram aqui na casa de Deus, na igreja, para este momento de louvor e adoração a Deus. A igreja encontra-se no 15º domingo após Pentecostes e os textos bíblicos de hoje vão mostrar que Deus sempre é fiel na sua palavra. Deus é o Criador e Deus também é o mantenedor de todas as coisas. Nós falhamos, nós vamos ver isso em que na epístola de Tiago diz assim: o que adianta as aparências? A fé sem obras é morta. Então vamos ver que por vezes o ser humano é pecador como nós somos, mas Deus sempre é fiel, nos perdoa e nos dá sempre uma vida de alegria e uma vida de paz. Sabemos que estamos em pleno feriadão. Talvez muitas famílias da nossa congregação estejam, talvez, visitando algum parente e assim por diante, mas aqui estamos para louvar e agradecer ao nosso bom Deus. Obrigado ao Guido, que está ali colocando o nosso culto na ordem para assistirmos. Louvemos o Senhor com o primeiro hino que está ali indicado. Só lembrando que o nosso culto, nós estamos numa tentativa de estar também gravando para quarta-feira às 20 horas, irá ao ar online. Que Deus nos abençoe. Amém.
pessoa da Santíssima Trindade, nós haveremos de falar e depois cantar a cada pessoa da Trindade: Pai, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Espírito, eu te adoro. Em nome de Deus Pai, que criou a todos nós e tudo que existe, tudo que temos vem dele, preserva a vida, nos protege de todos os perigos e males, nos dá todo o necessário para o corpo e para a alma. Tudo isso ele faz porque nos ama e quer o nosso bem. Por isso vamos louvá-lo, adorá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus e homem, Deus gerado do Pai, homem nascido da Virgem Maria, nosso Salvador, através de seu sofrimento e morte na cruz, dedicamos a Ele nosso amor e gratidão. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Em nome de Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo nos deu a fé, ele nos chama e nos preserva na fé, através da palavra e dos sacramentos, dará a vida eterna a todos que creem. No dia derradeiro ressuscitará a todos nós. Amados no Senhor, de coração sincero, nós achegamos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Falemos em conjunto. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados ao nosso Deus, suplicando o seu perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte do teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante desta vossa confissão, como ministro da Palavra de Deus, chamado e ordenado, vos perdoo todos os vossos pecados, e isto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Nós podemos sentar para ouvir o salmo indicado para este 15º domingo. O salmista aqui nos diz que este salmo é um testemunho do eterno governo de Deus. Deus governa todas as coisas, como quando Cristo subiu aos céus, diz que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E do ponto de vista do salmista, Deus continua sendo o sujeito de toda a sua obra. Então, de forma alguma, nós estamos aqui por acaso. Há um Criador, há um mantenedor, há alguém que cuida de toda a sua criação. Ouviremos então as palavras do salmista. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponho a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Oremos ao Senhor. Guarda-te, suplicamos, ó Senhor, a tua igreja com a tua misericórdia perpétua. E visto que sem ti a fraqueza humana não pode senão cair, preserva-nos sempre por teu auxílio de tudo quanto é nocivo e guia-nos ao que é proveitoso a nossa salvação. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Louvemos o Senhor com o próximo hino que está indicado. Só
Antigo Testamento, poderíamos dizer assim, grande profeta Isaías, que falou isso há 600 e tantos anos antes de Cristo. Isaías 35, 4 até 7, versículo 7, a primeira parte. O profeta consola o povo para não desanimarem diante das dificuldades. E aqui aparece o poder transformador da ação de Deus. Deus sempre é fiel, ou seja, a misericórdia e o cuidado de Deus são certos na nossa vida. Assim diz então o profeta: digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Até aqui, então, a leitura do Antigo Testamento. Vamos louvar a Deus, o próximo hino. Hoje vamos louvar bastante nosso Deus e possamos retransmitir quarta-feira as nossas vozes com muita alegria.
epístola é do apóstolo Tiago. Tiago, pelo que se sabe, foi suposto irmão de Jesus Cristo, e ele sempre fala a vida prática na vida. O que adianta só a teoria, o falar e não fazer? E ele critica aqui as aparências, e ele diz assim que sem a fé, sem obras, é morta. Ontem eu contei isso, gostaria de contar a querida irmã que mora na igreja, Helena Schlick, que mora em frente ao Weiner, do outro lado, e cultiva flores de várias espécies há muito tempo. Ela me disse: pastor, o momento de podar a parreira é lua cheia, e aí o senhor pode tirar umas mudinhas e fazer as mudas. E realmente eu fiz isso que ela disse. Quando foi lua cheia, podei. Mas o que me impressionou é que depois de 3 dias vieram os brotos da parreira de uva e já imediatamente os cachinhos de uva. Aquilo ali para mim foi emocionante. Atrás ali da casa pastoral, contra o muro, 4 pés de uva que eu ganhei há 9 anos da Helena Schlick e vai produzir. O que eu quero dizer com isso? A raiz está boa da parreira de uva, por isso que vieram os brotos e os cachinhos de uva. E aí nós podemos transferir isso para a vida espiritual cristã. Se nós produzirmos frutos, é que a raiz, a fé, ela está boa. Mas se não transmitirmos frutos da nossa fé, significa que a raiz, ela está morrendo, está apodrecendo. Então, gostaria de fazer esta comparação. A leitura é do capítulo 2, 1 a 10, depois do 14 até o versículo 18. Olhem só o que Tiago diz aqui. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé, para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Depois, seguindo do versículo 14: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ação? Será que esta fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém pode dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé
sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Até aqui a epístola para este momento de culto. Louvemos o Senhor. O Santo Evangelho para este domingo é o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 31 a 37. Em reverência, vamos nos colocar de pé para ouvir a Santa Palavra de Deus. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidão e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram que a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois, olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isso quer dizer,
abre-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Vamos confessar nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Preparação da mensagem, cantemos o próximo. Oremos. Ó Deus, abençoe-nos ao meditarmos sobre a Tua Palavra. Amém. Bom trabalho, parabéns, muito bom. São expressões comuns que nós utilizamos para saudar algum trabalho bem feito, alguma coisa que alguém fez bem, elogiar algo que nos chamou a atenção de modo positivo. Geralmente, até temos a intenção de incentivar,
para que a pessoa continue fazendo daquele jeito, continue fazendo bem. Percebam como se conclui o relato do Evangelho que nós lemos hoje. E todas as pessoas que ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo que ele faz bem. Até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Tudo que ele faz bem. As pessoas olharam para Jesus e era o que elas conseguiam dizer perante ele. Estavam admiradas, surpresas, impressionadas. Ao preparar esse sermão, eu me peguei pensando, tentando imaginar como foi aquele momento que Jesus caminhava sobre uma cidade gentílica, ou seja, onde predominavam pessoas que não eram do povo judeu, e levam até ele um homem surdo e gago, e Jesus o cura. Depois eu vou falar algumas coisas sobre a cura, mas nesse primeiro momento vamos tentar imaginar por que as pessoas levaram esse homem surdo e gago para Jesus. O texto diz que ainda suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Olhando para o relato do Evangelho de Marcos, que é o que nós temos lido até agora, Jesus até então curou uma pessoa de mão ressequida, curou muitas pessoas à beira-mar, ao redor do mar, e ali é interessante que tinha pessoas de Tiro e Sidom, que é essa região que Jesus estava. Ele expulsou demônios, acalmou uma tempestade, curou uma mulher gravemente enferma que tocou em sua capa, ressuscitou a filha de Jairo, alimentou uma multidão, andou sobre o mar e curou muita gente em Genezaré. Até agora, no relato do Evangelho de Marcos, esses nove milagres foi o que Jesus já havia feito. Assim é provável dizer que as pessoas conheciam a fama dele, sabiam das coisas que ele dizia e das coisas que fazia, sabia que ele podia curar as enfermidades, fazer milagres e que Jesus amava as pessoas. É muito provável que Jesus, ao chegar na cidade de Sidom, teve pessoas que correram para levar esse homem enfermo para vê-lo e pediram que ele curasse essa pessoa, colocando as mãos sobre ela. E é interessante que nas curas de Jesus, geralmente ele encostava nas pessoas, ou as pessoas encostavam em sua roupa. Quando a cura desse homem, Jesus coloca seus dedos nos ouvidos dele, também coloca saliva na língua do homem, olha para o céu, suspira e então diz Efatá, que significa abra-se. E logo, imediatamente, instantaneamente, o homem começa a ouvir e a falar sem nenhum problema. Que maravilha é imaginar isso, imaginar a alegria daquele homem e das pessoas ao redor. Em poucos instantes ele estava totalmente curado. O médico dos médicos em ação. Alguns comentários sobre as atitudes de Jesus. Jesus suspira. Isso foi um detalhe que eu nem tinha me chamado a atenção no texto, e o pastor Paulo comentou comigo esses dias. Por que será que Jesus suspira antes da cura? É difícil imaginar o porquê, mas eu imagino que seja uma empatia e tristeza perante o sofrimento daquele homem. Deus não planejou o ser humano para sofrer, para ter doenças, para ter dores. E a vinda de Jesus foi para restaurar isso. Mas mais para frente eu vou falar sobre isso. A palavra Efatá, abra-se. A Bíblia de Estudo da Reforma comenta que a igreja começou a usar essa palavra nas liturgias de batismo, chamando a atenção para a ação do Espírito Santo de abrir os nossos ouvidos para o Evangelho. Que interessante relacionar essa
pessoas não contassem isso a ninguém. É até engraçado pensar que alguém conseguiria cumprir isso. Afinal, acabaram de ver um homem voltar a ouvir em poucos instantes. Mas Jesus tinha suas razões, seus motivos, tanto que em outras ocasiões ele pediu que as pessoas guardassem em segredo. Mas dificilmente elas se continham, e é bem compreensível. Agora, pensemos um pouco. O que essa cura de Jesus nos revela? O que podemos aprender dessa cura de Jesus? Em primeiro aspecto, podemos perceber quem Jesus é. Quem poderia fazer esse e todos os outros milagres que Jesus fez? Apenas o verdadeiro Deus. E sabemos que Jesus de fato é o verdadeiro Deus, que se fez ser humano, esteve entre as pessoas para cumprir a obra da salvação e demonstrou o seu poder divino em vários aspectos, em vários momentos, como nós temos estudado. Segundo aspecto, revela que Jesus se importa com as pessoas, judeus e não judeus. Jesus ama toda pessoa e cada pessoa é importante para ele. Um terceiro aspecto, existem problemas e dificuldades na vida das pessoas, nas nossas vidas aqui no mundo. E não foi isso que Deus planejou originalmente. Em algum momento, Ele vai resolver restaurar esse problema que nós temos. Deve ter outros motivos que podemos aprender, coisas que podemos aprender com essa cura. Mas a que mais me chama a atenção é a que fez os teólogos que relacionaram Isaías 35 com o Evangelho de hoje. Essa chamada série trienal, são os textos que nós lemos nos cultos, é uma relação que tem 3 anos, é chamada série trienal, foi feita por teólogos no século passado, e eles relacionaram o texto de Isaías com o Evangelho de hoje. E por que essa relação? Ao lermos o relato de Isaías, nós vislumbramos um trecho que tem um pé na terra e um pé no céu, que na linguagem do texto nós podemos ver tanto uma promessa de Deus, quanto ao cumprimento, quanto à solução dos problemas do povo de Isaías, mas principalmente uma solução na vida eterna, uma solução que Deus vai trazer para o mundo completamente. O povo de Isaías estava sofrendo com governos corruptos e a ameaça do povo assírio. Poucos anos depois, aquele povo até foi levado como prisioneiro para a Síria. Então esse relato é uma profecia perante aquele momento em que Deus iria libertar o povo dessa instabilidade e incerteza e faria eles viverem felizes novamente na Sião, na Jerusalém. Mas ao mesmo tempo, esse trecho tem uma linguagem que nos faz olhar para o céu, para a vida eterna que Deus tem reservado para o seu povo. Vejamos novamente a leitura. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Em outra tradução diz, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Aqui já podemos ver essas duas posições, Deus salvando o povo daquela tribulação, mas salvando a nós desse mundo que nós vivemos. E continua, então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Na continuação do texto ainda fala de um caminho santo, um caminho onde apenas o povo de Deus passará. E no versículo 10 tem uma promessa que faz a gente olhar para a vida eterna. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça.
ficarão tomados de júbilo e deles fugirão a tristeza e o gemido. Claro que esse trecho se aplica de certa forma ao contexto do povo de Isaías, mas tem uma linguagem que faz a gente olhar para a restauração da criação que Deus vai promover no novo céu e na nova terra. E é essa relação que os textos de hoje têm. Jesus curou um surdo instantaneamente. Quando Jesus fazia um milagre desses, ele estava resgatando, redimindo a criação das consequências do pecado. Ele estava trazendo para hoje, para a terra que vivemos, um pouquinho do que ele vai fazer completamente na vida eterna. A promessa de que na futura Sião não haveria cegos nem surdos, Jesus traz para as pessoas daquela época, para as pessoas na sua frente. Por isso eles ficaram tão chocados, surpresos e alegres, e por isso acharam que ele era de fato o Messias, e é o Messias. Qualquer milagre de Jesus é ele usando o seu poder divino para dar uma amostra da vida eterna. É ele restaurando um pouquinho da criação que era totalmente boa e foi corrompida. A mesma voz que disse: haja luz, haja águas, haja animais, é a voz que diz ao surdo: abra-se. É o mesmo poder criador restaurando o que sempre foi para ser bom. Ao vermos Jesus como esse cumprimento da profecia de Isaías, fica evidente que essa restauração já começou. E ao olharmos para as pessoas dizendo: Jesus faz tudo tão bem, basta nós admirarmos o que ele já fez e faz por nós, e esperar ansiosos pelo que ele fará no futuro, pelo que virá no futuro quando Jesus voltar. É verdade que o pecado corrompeu a nossa saúde humana. Temos dores, sofrimentos, angústias. E essas coisas, se Jesus não restaurar nessa vida, ele promete restaurar na eternidade. Mas aquilo que era mais importante, Jesus fez. Ele restaurou a nossa natureza pecadora. Nós, por natureza, merecemos o castigo eterno de Deus no inferno. Deus é justo em castigar a cada um de nós. Somos, por natureza, pecadores e inimigos de Deus. Esses somos nós por natureza. Mas Jesus Cristo na cruz, ao dizer: está consumado, e ao ressuscitar, assumiu totalmente os nossos pecados, assumiu essa natureza pecadora, e por ele temos a certeza do perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Ele é o caminho santo que Isaías prometeu e o caminho que o povo de Deus caminha. Jesus é o caminho da salvação. Com ele nós podemos vislumbrar a criação sendo restaurada. Já hoje, quando nossos pecados são perdoados, também a nossa certeza da vida eterna. E um dia nós vamos ver essa restauração completa no novo céu e na nova terra que nós aguardamos. No período da Quaresma é quando a gente fala que Isaías é o evangelista do Antigo Testamento, porque ele descreve coisas tão claras sobre Jesus 700 anos antes de Jesus vir. Mas hoje nós podemos contemplar isso novamente. Jesus é o verdadeiro cumprimento desse relato de Isaías. O resgate da criação já começou na terra de Sidom, curando aquele cego, aquele surdo. Aconteceu também na sua morte substitutiva e na ressurreição de Jesus. Acontece em todo o batismo e conversão, quando é o momento que Deus resgata a pessoa daquela natureza pecadora, quando a pessoa recebe a justiça de Cristo como sua.
acontece sempre que se anuncia o perdão dos pecados em Jesus Cristo, pela fé, e vai acontecer definitivamente um dia, quando Jesus voltar no novo céu e na nova terra. E aí será como Isaías descreveu: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo, e deles fugirão a tristeza e o gemido. E esse relato me lembra bastante do que João diz no Apocalipse, no final, quando ele vê o novo céu e a nova terra. Eu vou trazer aqui um trecho. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos irmãos, tudo Jesus tem feito muito bem. Um dia ele vai completar toda a redenção do mundo, essa restauração da criação, como nós podemos ouvir no relato de Isaías e nesse relato de Apocalipse. E finalmente viveremos totalmente livres das consequências do pecado, da morte, das dores, do sofrimento, no novo céu e na nova terra. Confiar em Jesus, pois é Ele, somente Ele que vai nos levar até lá. E conforme nós cantamos agora há pouco, novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Nesta vida que sofremos, injustiça, ódio e dor. Na final restauração, reinará a perfeição. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. É chegado o momento da nossa oração geral, momento em que nós, como povo de Deus, colocamos a Ele os nossos anseios, nossas preocupações e pedimos em favor de nós e do mundo. Pedimos que aqueles que puderem, fiquemos em pé para esse momento de oração. Todo-poderoso e eterno Deus, Teu é o reino, o poder e a glória. Nós te agradecemos e louvamos, porque nos fizeste teu povo e ovelhas do teu rebanho, e por vires a nós diariamente em tua santa palavra, e sempre que recebemos os teus sacramentos. A promessa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança. Lá não ouviremos mais o som do choro e o grito da aflição, não haverá mais morte e tudo estará em perfeita harmonia. Aguardamos ansiosamente pela indescritível paz que preparaste para os que te amam. Assegura-nos de que estaremos contigo na vida eterna, porque assim nos prometeste em Cristo Jesus. Guarda-nos alertas e preparados para o dia em que Jesus voltará como Rei, para julgar todas as nações. Dá-nos conhecimento da Tua palavra, para termos firmeza contra aqueles que tentam nos enganar com ensinos falsos. Ajuda-nos a permanecer firmes até o final. Enquanto aguardamos a Tua volta, dá-nos forças para suportar perseguições por causa de nossa fé. Dá-nos coragem de participar do anúncio do Teu Evangelho por todo o mundo. Usa-nos para levar a Tua palavra de esperança aos doentes e aos que sofrem. Preserve entre nós um governo que nos permita exercer livremente a fé. Concede paz ao nosso país e às demais nações do mundo.
Auxilia-nos a crescer no amor de uns para com os outros. Concede harmonia à tua igreja sobre a terra para que a tua vontade seja feita. E pedimos ainda que estende a tua mão curadora aos doentes, tua presença aos solitários, tua coragem aos que vivem com medo e a tua esperança aos desesperados. Enquanto aguardamos a vinda de teu Filho no juízo final, faze-nos permanecer firmes na fé e em santidade devida, preparados para o encontro com Jesus Cristo, nosso Rei, em nome de quem oramos, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação poderá sentar. Neste momento iremos louvar nosso Deus com esse belíssimo hino. Enquanto isso, aos que estiverem preparados para as suas ofertas, podem trazer aqui a mesa diante do altar do Senhor. Cantemos, louvemos o Senhor.